Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da semana da Epifania, a manifestação de Deus ao seu povo. Os sinais dessa manifestação, que nós possamos perceber o que Deus quer de cada um de nós. E a leitura de hoje é tirada da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19 e 5 a 4. E capítulo 5 ao versículo 4. Peçamos ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que Ele se revele, que Ele venha nos mostrar o caminho, que Ele venha estar presente e que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento de perceber, de saber os sinais, o que Deus quer dizer para nós nessas leituras. Em nome de Jesus, amém. E a leitura diz assim: caríssimo, quanto a nós, amemos Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas, entretanto, odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de Deus vem nos trazer o amor de Deus mais uma vez. Para amar a Deus, para estarmos próximos, em comunhão com Deus, precisamos amar também os nossos irmãos. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Essa é a proposta de hoje. Deus que se revela, que mostra o que é que Ele quer, e o que Ele quer é o melhor para nós. Dizemos que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. Ele nos amou a tal ponto que Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todos os que creem nele tenham vida, e vida em abundância. Se alguém disser ama a Deus, mas no entanto odeia o seu irmão, é mentiroso. Olha o que as Escrituras dizem. Se eu digo que amo a Deus, eu amo a Deus, mas eu tenho uma raiva de fulano, eu tenho ódio de fulano, eu estou sendo mentiroso, é o que diz a palavra. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também ao seu próximo. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Eu creio que Jesus é o Cristo, então eu nasci de Deus. Você crê, meu irmão, que Jesus veio de Deus e Ele trouxe Jesus aqui? Se você diz com o coração, você tem que demonstrar, dar o testemunho, amar aquela pessoa que mais te faz mal. Claro que a palavra de Deus não diz que você tem que estar do lado daquela pessoa, tem que estar com ela sofrendo horrores. Não, a palavra de Deus diz que tem que amar. Amar ao próximo, desejar o bem, nunca desejar o mal, nunca odiar o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Se eu digo que amo a Deus, eu digo que todos nós somos filhos de Deus. Embora muitos não concordem em ser filhos de Deus, porque a partir do momento que eu não aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida,
eu não amo o Filho, eu também não amo a Deus. E a gente tem que ver no próximo sempre a figura de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. E se somos templos do Espírito Santo, nós temos que crer que aquela pessoa que está ali do nosso lado é um Cristo. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos no Antigo Testamento, as leis, eram mais de 613 leis que teria que ser cumprida. Quando Jesus veio, ele disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim torná-lo à perfeição. A partir de quê? Eu amo a Deus sobre todas as coisas e ame ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo a Deus e amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo toda a lei. Eu estou cumprindo todos os mandamentos. Olha que maravilha que Jesus nos deu essa graça. Só precisamos, meu irmão, ter coragem de assumir essa verdade. Assumir na nossa vida, assumir na nossa caminhada. Quantas pessoas na igreja a gente às vezes critica? Não, irmão. Ele está lá também buscando a salvação dele. Ele está lá procurando viver a verdade. Temos que ter paciência. Paciência com todos. Paciência com aquele que não frequenta a nossa igreja. Paciência com aquele que, além de não frequentar, ainda diz coisas com você. Te chama de beata, mulher de padre. Amados, mesmo assim, a gente tem que amar a todos. Amar os nossos inimigos. Amar aquele que nos fez mal. Essa é a proposta de Deus para nós nesse dia de hoje. E essa é a manifestação de Deus em nossa vida. A partir do momento que nós mudamos, transformamos. Porque nós nascemos de novo. Quando Jesus entra na nossa vida. Quando nós temos um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Ele é uma pessoa. Ele não é alguém que está lá longe. Ele é uma pessoa, está vivo, está no meio de nós, está em nosso coração. A partir desse momento que nós pensamos dessa forma, essa é a maior manifestação de Deus em nossa vida. Essa é a maior testemunha, o maior testemunho de Deus na nossa vida. E o salmo de hoje, continuação de ontem, do Salmo 71, que diz: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Todas as nações, todos os povos deverão adorar ao Senhor. Com justiça ele governa o seu povo e ele governa com equidade. Ele julga a cada um conforme o seu erro, conforme aquilo que você pratica. A justiça de Deus é equânime. Conforme o que eu faço. Ah, mas Deus olha mais para um do que para outro? Não. Ele observa o que é que eu estou fazendo, que estou demonstrando esse amor por ele e pelo próximo. Então ele é equânime, é um julgamento que cada um terá o seu, pelas suas escolhas. O que eu escolhi fazer hoje, o que eu escolhi ser hoje, eu vou ser julgada por isso. E ele está nos dando oportunidade todos os dias da nossa vida. E termina falando que seja bendito o seu nome para sempre. O nome do Senhor é bendito para sempre. Que nós possamos bendizer o nome santo do Senhor. E o evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 22. Jesus que chega a Galileia. Ele chega em Nazaré, a terra que ele viveu. E ele entra na sinagoga. E na hora que ele entra na sinagoga, alguém abre o livro, que é a palavra de Deus,
e entrega para Jesus. E Jesus começa a ler justamente esta passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da visão, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. O Espírito Santo está em Jesus. Ele entra na sinagoga, entregam o livro e Jesus começa a dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova. Jesus veio para anunciar os desejos do Pai para nós, anunciar a verdade do Pai para nós. Ele veio enquanto pessoa, como nós, exceto no pecado, para nos ensinar a anunciar a boa nova da salvação, para proclamar a libertação dos cativos, daqueles que estão presos no pecado. Ele veio tirar desse cativeiro. E aos cegos a recuperação da vista. Essa cegueira pode ser física, como Jesus libertou tantas pessoas, mas também a nossa cegueira espiritual, a nossa surdez espiritual, a cegueira que impede de ver o amor de Deus, de perceber na nossa vida, na nossa família, o quanto Deus é bom. Surdez espiritual, de ouvir a palavra de Deus e não fazer caso dela. Vou na missa, saio da missa e esqueci tudo que foi dito. Amados, presta atenção quando for na igreja. Presta atenção quando ouvir a palavra de Deus, seja dos sacerdotes, seja de profetas. Preste atenção o que Deus quer falar para você. E mude de vida, meu irmão. E mude de atitude. Deixe acontecer, seja dócil, abra o coração. Deixe o Espírito Santo te ungir. Jesus foi ungido e Ele quer que todos nós sejamos ungidos, cheios do poder de Deus a partir do Espírito Santo que habita em nosso coração. Peçamos hoje ao nosso Deus essa graça da docilidade, de termos um coração simples e humilde como Jesus, de ter um coração aberto à salvação, ao que Deus quer para nós, porque Deus só quer o melhor. E ele termina a leitura, depois Jesus fechou o livro, entregou aquela pessoa, ajudante, e com toda a fortaleza ele disse: hoje se cumpriu o que foi dito pelos profetas, o que tem escrito nas Escrituras. E ele diz: hoje se cumpriu essa verdade. Em mim, em Jesus Cristo, se cumpriu essa verdade. E todos saíram de lá admirados. E todos ficaram admirados. Alguns revoltados, porque não aceitavam Ele como Senhor e Salvador. E outros saíram felizes em saber que Deus se manifestou em Jesus Cristo. Peçamos hoje, meu irmão, que nosso Senhor venha se manifestar em nossa vida. Venha se manifestar na nossa caminhada de oração. Venha se manifestar em nossa família. Que o Senhor, que é rico em misericórdia, faça com que abramos o nosso coração. Que o nosso coração seja um coração puro, humilde, simples como o de Jesus. Para que acolha a palavra de Deus. Acolha os ensinamentos. Acolha a boa nova da salvação. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.